Embora sendo Dom Afonso III o primeiro rei de Portugal, que assumiu verdadeiramente o Algarve como parte integrante de todo o território nacional, foi com Dom Dinis na Vila de Estremoz, no dia 12 de novembro de 1280, que se consagrou com a sua assinatura a primeira carta de foral à povoação de Algesur, dando-lhe, deste modo, o estatuto de concelho. Apenas no reinado de Dom Manuel I, Algesur viria a conhecer uma segunda carta, esta com características diferentes da primeira, onde a centralização do poder régio e a consecutiva perda de influência dos senhores da terra seriam os fatores determinantes dos chamados forais novos, a maior parte para o Algarve, datados de 1504. Nas comemorações dos seus 740 anos, tentaremos traçar um itinerário da origem do seu concelho, associado à Ordem de Santiago e da sua Igreja Matriz, com destaque para o sino da Igreja de Santa Maria de Alva, o qual constitui um dos maiores exemplos que ainda subsistem na vila e que nos transportam para os tempos medievais vividos pela população de Algesur a partir de 1280. Encontramos em Algesur, este ano, 2020, em que se comemoram os 740 anos da sua Carta de Foral, dada pelo rei Dom Dinis em 12 de novembro de 1280. São 740 anos de história de uma terra que tem várias particularidades, diferentes das do Algarve, a começar pelo seu castelo, onde é que nós estamos, implantado numa colina altíssima e que só tem paralelo a nível da região, por exemplo, com Silves, com o seu imponente castelo, onde de facto sobranceiro a todas as serranias e ao próprio rio, que de facto o rio Arado, que tinha Silves e tem, mas que foi assoreado a partir do século XV. Portanto, Algesur é de facto um ponto estratégico nesta linha de fortificações feitas já no período árabe, naturalmente, e depois ampliadas e restauradas em período cristão. É uma localidade que não temos, de facto, grandes documentos ou, sobretudo, grandes informações para esta época. Imaginemos Algesur em 1249, quando foi tomada aos mouros. Eu digo tomada e não conquistada. Hoje sabemos, de facto, que na altura em que as tropas da Ordem de Santiago entraram nesta povoação, o castelo, propriamente dito, estava desguarnecido. Havia pouca gente, haviam poucos guerreiros muçulmanos. E é curioso que, de facto, as próprias lendas dão um ênfase e um ânimo, digamos, a esta potencial conquista, como eu referi, tomada, que são únicas a nível da própria região e, sobretudo, nesta zona em que nós nos encontramos. Eu refiro apenas duas das lendas que são muito conhecidas. Uma é a lenda de Dom Pai Pérez Correia, em que, de facto, ele, através de uns amores, de uma sedução a uma mulher aqui de Algesur, naturalmente uma muçulmana, Maria Aires, tenta, digamos, seduzi-la no sentido de que ela o deixa entrar no castelo enquanto os guerreiros muçulmanos vão a banhos ou estão a banhos, digamos, na Praia da Amoreira. Isto é no dia 24 de junho. Eles entram, os árabes, neste caso, os muçulmanos que estão a banhos na Amoreira, sentem de facto qualquer coisa diferente, dão um alerta e quando entram no próprio castelo, reparem, eles são assassinados. As cabeças são cortadas, daí de facto o nome da toponímia, a Rua das Cabeças, havendo um degolador também, onde parece de facto que os restantes seriam também mortos nessa área. Portanto, temos esta lenda que é uma lenda de facto que, enfim, não passa de uma lenda, é uma tradição. E como de facto hoje, através das novas investigações, sabemos que este castelo tinha pouca guarnição, porque de facto a maior parte dela partiu depois para o sul de Castela, nomeadamente Iaén e outras terras que ainda de facto tinham de facto uma grande força muçulmana e que nós portugueses íamos ajudar o rei de Castela e Leão, Afonso X, para esse combate. Na altura entra-se aqui, digamos, quase que numa zona deserta. A outra lenda é uma lenda muito curiosa, essa então ainda é mais apetecível de facto de ser dita e conhecida, que trata sobre a batata doce.
os cruzados, os homens de Dom Pai Pérez Correia, vendo de facto que este castelo era poderoso em termos de guarnição, para já através da sua acessibilidade, que era muito difícil, como nós hoje ainda temos hoje, essa dificuldade nessa acessibilidade, enfim, mas muito mais moderada naturalmente do que há 700 anos, terão degustado um caldo, uma espécie de uma sopa à base da batata doce. Reparem que a batata doce entra na Europa através de Cristóvão Colombo, em 1495, quando chega da sua viagem às Caraíbas, e que ele dizia que se chamava as Índias Ocidentais, assim foi referida na documentação, e falada enfim, ao longo dos séculos, que ele estava à espera de encontrar a Índia. E, no entanto, não encontrou a Índia. Encontrou, de facto, a América Latina, que é hoje a América Latina, e, sobretudo, a América Central, com as ilhas que lá estão, nomeadamente através do Haiti e do Porto Rico. Portanto, reparem bem, quando não há, digamos, uma evidência documental, ou mesmo a nível, digamos, do restante conjunto das conquistas, das tomadas aos castelos, em período árabe, e pela investida do próprio, digamos, do próprio exército cristão, neste caso, através da Ordem de Santiago, tenta-se empolgar, ou tentou-se empolgar, digamos, esta conquista deste castelo, que está implantado numa zona estratégica extraordinária. Daqui é possível ver o mar, daqui é possível ver a várzea, daqui é possível ver, digamos, o que se passa ao longo, digamos, desta zona geográfica aqui à volta, desde as próprias atalaias, a Torre de Espada, a Torre do Medo, reparem, que haviam e que existem aqui nesta zona, como nomeadamente a Rifana, que tem de facto um povoado, o Ribá, como nós hoje sabemos e conhecemos e está a ser estudado e é conhecido. Daqui era possível de facto tomar essa consciência do inimigo, neste caso, o inimigo cristão. Porque depois, quando de facto o castelo é tomado, quando a guarnição é portuguesa, quando o alcaide é da ordem, é nomeado pela Ordem de Santiago, naturalmente depois há, digamos, uma potencial, digamos, vista estratégica, uma visão estratégica para eventuais investidas de mouros que pudessem vir até este castelo. Isso não aconteceu a partir de 1249 e muito menos, naturalmente, ao longo do século XIV. O castelo de Algesur deve ter sido, digamos, mostrado, aqui neste castelo deve ter sido mostrada e lida a Carta de Foral de Dom Dinis, de 12 de novembro de 1280. É esta que eu tenho aqui, é de facto uma cópia dela, que existe na Torre do Tombo, e que naturalmente os concelhos e as vilas, nomeadamente Algesur, a receberiam e a receberam. Havia um exemplar aqui guardado, não sabemos aonde, ou no próprio castelo, ou nas casas da Ordem, ou nas variações da Câmara Municipal, que a partir do século XIII se vão constituindo. Nós temos poucos elementos sobre essas variações, sabemos mais para o século XV, sabemos mais para o século XVI, mas a verdade é que, a partir do reinado de Dom Dinis, Algesur tem um potencial de desenvolvimento económico, social e religioso ímpares para esta povoação. Em termos de população em si, sabemos que, pelos besteiros do conto, digamos, um conjunto de números, um conjunto de numeramentos, que, embora a tipologia desta palavra, ou deste grupo de populacional, deste levantamento que é feito só a partir do século XVI, é que conhecemos este termo, numeramento, mas antes havia os besteiros do conto, não só homens armados, mas também população em si. Para Algesur sabemos que em 1320-21 havia cerca de umas 2.000 pessoas. Talvez seria demasiado. Nós temos de ter cuidado com esses números, porque de facto hoje sabemos que há, digamos, um aumento, uma estrupulação, digamos, de população, no sentido de povoamento das terras que ficaram sem os muçulmanos. Mas é provável que existisse muita gente aqui em Algesur. Também sabemos, pelos roios dos besteiros do século XV, que também, de facto, essa população continuava a ser grande. Mas quando se fala em população de Algesur, não se fala só na vila e no concelho. O concelho, de facto, hoje o termo concelho é completamente diferente do termo de arrabalde, que também é a parte fora do castelo, da vila adentro, fora do exterior, mas também do termo. O termo de Algesur ia até às terras que entroncavam nos atuais concelhos de Odmira até Monchique, reparem, com as várias atalaias, com as várias torres de vigia e, sobretudo, com uma riqueza em termos, digamos, da agricultura e da paisagem pastorícia ímpares.
É uma terra, de facto, que através da sua própria ribeira, aquela, de facto, que era larga, que era, digamos, profunda, não entraram aqui caravelas, tanto quanto se sabe, e muito menos naus, e, evidentemente, muitíssimo menos os galeões, que essas sim tinham que estar ao largo da costa, como é o caso da Baía de Lagos, como nós sabemos. Mas esta questão, digamos, ligada à tomada do castelo, à Carta de Farol de 1280, de 12 de novembro, que este ano comemora 740 anos, que é, de facto, uma data importantíssima, e é ela que marca a existência e a origem do concelho e da vila de Aljur. É preciso não esquecer, de facto, que Aljur data para a cristandade algarvia e, sobretudo, para a cristandade do Portugal inteiro, data de 12 de novembro de 1280. O próprio Dom Dinis visitou Aljur, pelo menos sabemos que esteve no Algarve 2 vezes, e sabemos também, naturalmente, que esta terra, com a Ordem de Santiago, de facto, teve um papel importantíssimo, a nível do povoamento e, sobretudo, também a nível do desenvolvimento. Mas é curioso também que, a partir do século XIV, com as suas variações, porque havendo carta de foral, há concelho, há variações que são instituídas, hoje que nós chamamos as câmaras municipais, existem conflitos entre a própria ordem e as próprias variações. Há um caso e exemplos muito interessantes, que muitos historiadores já o estudaram, para o século XV, em que, de facto, os vereadores tiveram a leviandade de impor ou de fazer uma postura, uma taxa para o Conselho, sem que os comendadores da Ordem estivessem presentes. O mestre da Ordem repreende a própria variação, reparem que é interdito completamente da parte da variação fazerem tais posturas ou taxas sem o conhecimento da própria Ordem. Há, de facto, aqui já uma intromissão, já há aqui uma falta, digamos, de autonomia em relação ao Conselho, isto é, variações com a própria Ordem. Outra questão muito interessante é que, de facto, esta questão das intromissões, esta questão de quem manda em quem tem a propriedade disto ou daquilo, a Ordem sobrepõe-se às próprias variações. Nós temos aqui igrejas, ou tínhamos no século XIV e no século XV, um conjunto de igrejas que vão desde Odeceiros e até à própria vila, que eram detentoras, de facto, do poder e da propriedade da Ordem. E há casos interessantíssimos, a Ordem não só, digamos, nasce para combater o inimigo, neste caso o muçulmano, mas também para dar ajuda aos peregrinos. Todos nós sabemos e conhecemos os caminhos de Santiago. Passava aqui em Aljur. E pernoitavam e descansavam numa casa de um homem rico, sobretudo a nível do património financeiro, chamado Anão, tinha o nome, de facto, este apelido Anão, devia ser um homem pequenino, pela estatura. Aliás, os homens e as mulheres da Idade Média não são tão altos como nós os temos nas nossas gerações, eram mais baixos. Nós sabemos isso pela indumentária, sabemos isso pelo poder, digamos, da posse, digamos, dos instrumentos que têm para o combate, por exemplo. Mas este Anão, este homem, que tinha este apelido, de facto, dava guarida aos peregrinos de Santiago, que iam a Santiago de Compostela. Aqui passou também, digamos, uma paragem, uma pousada, melhor dizendo, uma estalagem, onde, de facto, os peregrinos, vindo do sul, mais a sul, hoje praticamente sabemos que, no nível, digamos, este extremo do Barlavento, vinham também de Lagos, passavam para Aljur, iam até Santiago do Cacém, reparem bem, Santiago, está ligado à Ordem do Cacém, portanto, e depois iam a caminho, digamos, de outras terras, para o litoral do país, até Santiago de Compostela. Aljur tem estas ligações, digamos, não só ao rei, mas também à ordem, mas também às variações, mas também em figuras nobres, de facto, da nobreza em Portugal. Lembro o caso do infante Dom Henrique, em 1425, que aqui esteve 2 vezes. Uma nesse ano, outra no outro, mas neste ano particularmente para assinar uma carta. Esta carta é importante para João Gonçalves Arco, que estava na Ilha da Madeira, que ele lhe manda umas lembranças, assim diz a documentação, que ao fim e ao cabo que são, digamos, uma espécie de instruções para ele ter, digamos, na Ilha da Madeira. Portanto, é uma terra, reparem, que a partir de 1280 tem uma importância no contexto da historiografia nacional. O próprio foral em si, como eu vos disse, que é de facto este documento, digamos, é uma cópia, é um facsímile, que é formado por praticamente 50 centímetros, é um quadrado, tem uma extensão das suas linhas, que são 35 por 47 centímetros, mas a última é que é mais pequenina, tem 7,5 centímetros, que nós já fizemos essa medição, tem aqui as assinaturas
de quem de facto esteve presente, e do próprio rei e do próprio bispo do Algarve na altura, Dom Bartolomeu. É uma carta que de facto tem prerrogativas, é ela de facto que dá ao Conselho, digamos, as instruções como é que se deve governar, hoje diríamos a governança da vila, mas há um artigo muito interessante, desde 60 que é constituído o foral está em latim, já foi traduzido pelo Dr. Fernando Calapês Correia, que já faleceu, como sabem, um grande especialista na paleografia e muito ligado aqui à Algesur, ele era aqui de natural. E neste artigo, neste conjunto de 60 artigos, há um que eu destaco, que é sobre os clérigos. Reparem, que é uma coisa interessantíssima, que as pessoas ficam apaixonadas quando leem estas atas, estes forais, estas variações, estas, digamos, prerrogativas associadas ao desenvolvimento de um concelho, onde a parte da Igreja, digamos, é presente e está presente com muita profundidade. Se no século XV, reparem, os clérigos são chamados à atenção porque estão, digamos, desregulados, isto é, vivem com mulheres alheias, com mulheres barregãs, como na altura se diziam, portanto, mulheres, de facto, que tinham uma vida muito duvidosa, que de facto não faziam e não cumpriam as liturgias e, sobretudo, a conservação e a manutenção das próprias igrejas. Aqui, em 1280, há um capítulo que realça essa situação e que é curioso, digamos, naquela altura, a mentalidade que havia sobre a mulher. Os clérigos podiam viver, ou estavam em permanência, isto é, poderiam ter nas suas habitações, nas suas casas, mulheres com que pudessem viver, ou com que viviam, mas se fossem apanhados com essas mulheres, reparem, eles são repreendidos, eles não são presos, eles não são taxados em termos de uma coima por essa, digamos, essa vergonha que existia, mas a mulher podia ser presa. Se alguém denunciasse essa situação entre um clérigo a viver com uma mulher e que de facto fosse apanhado nessa situação pelo povo, então o clérigo era solto, não era, digamos, enfim, penalizado, mas a mulher podia até ser presa. Reparem bem que aqui de facto o poder que a Igreja tem em relação, digamos, nestes 60 capítulos há aqui de facto algo que sobressai. E outras situações também sobressaem, naturalmente, as salinas que são para o rei, os fornos de pão são para o rei. Portanto, o rei Dom Dinis, de facto, ao dar este foral ao Algesur, dando-lhe estas prerrogativas, dá-lhe o enquadramento da sua governança municipal. Outro aspecto também importante, neste contexto do século XIII, para além das visitas que ele fez ao Algarve, e provavelmente ele terá visitado aqui a igreja de Santa Maria d'Alva, que é a padroeira aqui da igreja de Algesur, que é a padroeira de Algesur, e Santa Maria d'Alva, temos que ver Santa Maria d'Alva Nossa Senhora, não é? E Santa Maria d'Alva porque o castelo terá sido tomado quando o sol começou a nascer, quando este clarão do sol abre dentro do próprio concelho, dentro da própria vila, que depois será, como sabem, em 1280. Maria d'Alva, alva, digamos, claridade, uma luz branca. E assim ficou não só na sua igreja, que vamos visitá-la ou olhar para ela daquilo que ela resta, que em 1320 e 21 já teria, de facto, o seu espaço aberto, já teria as suas, digamos, as suas organizações, digamos, não só litúrgicas, mas também a nível da própria catequese, que nas visitações da Ordem de Santiago se fala muito nisso, sobretudo para o século XV, como é evidente, mas estamos a falar do século XIV, onde de facto esta igreja, Santa Maria d'Alva, apresentava duas situações que felizmente ainda subsistem, não enquanto edifício, porque ele está arruinado, mas enquanto, digamos, espaço de devoção. E isto quer dizer que nesta igreja havia um campanário que tinha 2 sinos, reparem, o que é curioso, que é referido na documentação. Hoje temos um sino, resta-nos um sino, felizmente encontrado por um habitante de Algesur, que o depositou no Museu de Arte Sacra de Algesur, à guarda da Santa Casa da Misericórdia de Algesur. É um sino que iremos caracterizar, iremos ver, analisar, dos mais importantes a nível nacional. A outra questão ligada, digamos, a esta igreja é a sua pedra, a Pedra d'Arma. A Pedra de Armas é a heráldica da Ordem de Santiago, que se encontra no Museu Municipal. Portanto, reparem, o século XIV ainda está vivo nesta terra,
neste século que é o século XXI. E temos dois exemplos do século XIV que nos dizem que a igreja já existia, reparem, havia 2 sinos, um campanário e também, digamos, um conjunto de casas, que eram as casas da ordem. Essas casas seriam arrendadas, essas casas teriam gente a morar, muito arruinadas no século XV, toda a própria Câmara Municipal, as variações são repreendidas porque não mandam arranjar as casas, e o curioso é que as casas têm um dono, têm uma propriedade, que é, de facto, a Ordem de Santiago. Mas a Ordem de Santiago não tinha essa obrigação. Eram as câmaras municipais, eram as variações de Algesur que tinham a obrigação de restaurar, de manter não só as casas da Ordem, não só as igrejas a sua comenda, e são cerca de 5 ou 6, reparem, mas também tudo o que dissesse a respeito digamos, à própria Ordem em si e às propriedades que ela tinha nesta vila. Por fim, e neste caso interessantíssimo em que de facto Algesur começa, digamos, a ter a importância para o Algarve, não só a nível estratégico, mas também a nível, digamos, da importância religiosa e de desenvolvimento socioeconómico, como foi aqui referido, é a famosa Carta de Escambo. Esta Carta de Escambo quer dizer troca. O próprio Dom Dinis, reparem, faz a troca da Almada por Algesur. Almada era propriedade da Ordem de Santiago e Algesur passa a ser Algesur e outras terras do Algarve também, mas estamos aqui em Algesur para falar sobre isso em pormenor. De facto, começa a deter com propriedade sua Algesur, neste caso, a vila de Algesur já, porque a vila de Algesur é de 1280, mas, de facto, essa Carta de Escambo é muito anterior. Portanto, há como que todo um conjunto de situações que se vão construindo, que se vão, digamos, aparecendo até ao dia em que a Carta de Foral é dada. Reparem, temos a Carta de Escambo, temos as visitas do próprio rei, reparem, e temos também, digamos, todo um conjunto de estruturas que vão sendo construídas ao longo do castelo. O castelo tinha vida, como é evidente. Nós estamos no castelo, haviam casas, há cisterna, porque de facto a guarnição muçulmana, e mesmo aquela que ficou depois com a guarnição da Ordem, o Alcaide, eram cristãos e tinham que aqui viver naturalmente. Tinham que estar aqui, não direi em permanência, mas, enfim, dentro da Idade Média, tinham que estar vigilantes. Portanto, Dom Dinis é o rei importante para Algesur, é o rei que de facto lhe dá a Carta de Escambo em 1267, é o rei que lhe dá o Foral em 1280, e que no século XIV a terá visitado. E sobretudo, penso eu, já com a igreja de Santa Maria d'Alva, digamos, já edificada e aberta ao culto. E essa evidência é-nos dada pelo sino, o sino da igreja de Santa Maria d'Alva, que existe, como eu referi, no Museu de Arte Sacra, que é da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Algesur, e que com a análise que nós iremos fazer e com, digamos, a perspectiva que iremos dar sobre a historiografia da vila, sobre, digamos, os elementos em presença, dá-nos, de facto, uma ideia de que o Algesur, de facto, tinha importância não só para esta zona do Algarve, mas também no contexto das igrejas e do próprio património da Ordem ao longo do século XIV e do século XV. E neste castelo em que nós estamos, reparem, o Castelo de Algesur, como temos estado de facto a mencioná-lo e a relembrá-lo nestes 740 anos da sua Carta de Foral, nós temos aqui de facto um exemplo de como esta gente que aqui estava, esta gente, não só antes da própria tomada do castelo, naturalmente e depois também, esta gente de facto via o mar. E esta ribeira que nós temos aqui atrás, de facto é que esta ribeira é uma ribeira que hoje não tem nada nem de perto nem de longe com a ribeira do século XIV, do século XV, porque temos de ter em atenção vários fatores. Uma questão, digamos, também, digamos, da própria temporalidade. O Algarve e Algesur também, naturalmente, teve e sofreu muito com os terremotos. Fala-se muito de 1755, mas tivemos de 1720, tivemos do século XVI também. Portanto, há, digamos, uma diferenciação no tempo e no espaço de acordo com, digamos, os acontecimentos que vão surgindo. E aqui neste local, esta ribeira era profunda, reparem, ela tinha um caudal grande, ela vinha até, digamos, às portas da vila, vinha propriamente, digamos, aqui a esta centralidade que nós temos do castelo, que até há poucos anos havia uma ponte medieval dos Três Arcos,
onde se fazia, curiosamente, digamos, a passagem de um lado para o outro através de um barqueiro, que é descrito na documentação, e esta vigilância que nós temos vindo aqui a referir, numa reconstituição que fizemos já há alguns anos, em 2005, e que está publicada pela Associação de Defesa do Património de Algesur, que se chama Algesur Medieval, neste trabalho, digamos, que compõe, digamos, esta vivência desta vila no período medieval. A ribeira, digamos, era algo substancial para a vida desta terra. Ela vai perdendo a importância através do assoreamento da mesma. Hoje, de facto, ela está muito recuada, reparem. Está muito recuada porque o mar também recuou. Mas está muito recuada também porque se vai ganhando espaço ao próprio mar, ao próprio rio. As necessidades de criar-se terrenos para a agricultura, para a pastorícia, para as árvores de fruto, para os sequeiros, as zonas, digamos, as zonas mais com água vão ficando pantanosas, vão sendo assoreadas por natureza, mas também a intervenção do próprio homem, digamos, no ganhar de terras para a própria agricultura. E hoje o que nós vemos, de facto, ao longe estava muito próximo, digamos, da própria vila. Hoje é possível, de facto, ver essa dimensão, que é uma dimensão, de facto, importante. Ali encontramos, de facto, temos a Praia da Amoreira, como eu referi oportunamente, a Praia da Amoreira, onde estavam concentrados os tais muçulmanos, guerreiros, que no dia 24 de junho era a época, era a data, era o tempo deles irem a banhos na Praia da Amoreira, e que os cristãos, aproveitando essa situação, de acordo com a lenda, terão, de facto, entrado no castelo, esperando que eles viessem para os matar. Esta zona, digamos, de Algesur, em termos de vigilância, em termos de estratégia militar, é submaneira importante, não só para o Algarve, reparem, o Algarve dito desta costa vicentina, mas também para todo o Algarve, digamos, que temos ao longo do século XIV e século XV, o reino do Algarve. O próprio rei Dom Afonso III, reparem, ele próprio vai assumir o título de rei de Portugal e do Algarve, em 1268, curiosamente não na altura em que, de facto, o Algarve é reconquistado, as suas terras, os seus castelos, não na altura, de facto, em que Algesur, portanto, já é cristã, mas só depois do acordo feito entre o rei português, Afonso III, e o Afonso X, o rei de Leão e Castela. E porquê? Porque o entendimento do rei de Leão e Castela era de que, em reinados anteriores, nomeadamente Dom Sancho II, haveria a obrigação dos portugueses de o ajudarem na guerra contra os muçulmanos, através, enfim, da ajuda das chamadas 50 lanças, que é um conjunto de exércitos, de homens, de guerreiros, que de facto ajudam o rei. Ele entendia que esta situação, digamos, da conquista era de facto excelente no sentido de restaurar, digamos, para o cristianismo toda esta zona do Algarve, mas não eram dos portugueses. O reino do Algarve não era de Portugal após a sua reconquista. Só foi através do Tratado de Badajoz, onde se definiu a fronteira, o limite entre os dois reinos, e foi através do Guadiana. Ora, este acordo é interessantíssimo porque o Dom Afonso III casa em segundas núpcias com Dona Beatriz de Castela, que era a filha bastarda de Afonso X, e um acordo vem o seguinte: quando nascesse o seu neto, o neto do Afonso X, filho de Afonso III, então seriam feitas, digamos, as pazes, seriam feitas, digamos, todo um conjunto de acordos, que deu o Tratado de Badajoz, e então Portugal livrava-se dessa ajuda ao rei castelhano. E assim foi. Em 1267 o rei Guadiana delimita os dois reinos, a fronteira como nós sabemos, a sul, porque a sul e a norte só é delimitada, e já no reinado de Dom Dinis, em 1297, com o Tratado de Alcanices, como nós conhecemos, e a partir daí o próprio rei Dom Afonso III assume o título de rei de Portugal e do Algarve, portanto, a partir de 1268. Algesur pertence integrante da cristandade algarvia e portuguesa, embora o reino do Algarve sempre fosse algo, digamos, que, embora pertencesse e estivesse incluído no Portugal inteiro, sempre foi algo, digamos, separado. Sempre, e nós sabemos disso, não só a partir de 1267, mas também ao longo da história, digamos, do século XV, século XVI, sempre de facto foi algo diferente, não só pelas suas características, não só pela sua própria população,
mas também pela história. Repara, para esta questão dos tratados, para esta questão, digamos, das conquistas de juramentos, de casamentos, digamos, entre Castela e Portugal. O reino do Algarve subsiste na historiografia nacional, sobretudo medieval, a partir de 1267, e Algesur começa, de facto, a criar as estruturas, como eu referi, da governança municipal a partir do foral de 1280. Algesur medieval vai até 1504, é chamada Baixa Idade Média, e o seu segundo foral é de 1504, completamente diferente do de 1280, em que aí temos um rei, que é o Dom Manuel I, que centraliza em si e na sua pessoa o poder dos grandes senhores da terra, e aqui naturalmente os grandes poderes da terra e dos senhores da terra estão ligados à Ordem de Santiago, como sabem, que curiosamente assume como mestre português um homem, digamos, português que só a partir do século XIII é que de facto tem essa permissão. O mestre da ordem em Portugal respondia, respeitava e cumpria as ordens do mestre castelhano, e chega-se a um ponto no século XV, no reinado de Dom João II, em que é o próprio rei, repare, a assumir não só a titularidade régia, mas também a titularidade do mestrado. A partir de Dom João II, e no reinado de Dom João II até 1491, ele é o mestre da Ordem de Santiago. Reparem bem esta questão curiosa. Antes, os conflitos da governança municipal, das variações, através da Ordem e através do Conselho e do Rei, esses conflitos teriam que ser, de facto, dirigidos, tinham vários canais de comunicação, como nós hoje dizemos. As interferências iam ao mestre da Ordem e, por sua vez, tinham que ir ao rei. Com Dom João II, e até 1491, o próprio rei é o mestre da ordem. Os conflitos que surgem vão diretamente à única pessoa que representa estas duas titularidades, o rei e o mestre. Naturalmente que será somente mais tarde, no reinado de Dom João III, que a Ordem a Ordem de Santiago integra, em definitivo, a coroa portuguesa, deixando de haver, enfim, situações de minoridade em relação não só aos mestres que são nomeados pelo rei, que não sendo o mestre é o rei de Portugal, mas com Dom João II de facto assume essa titularidade dúbia, portanto tem as duas componentes, mas é com Dom João III de facto, que em definitivo a Ordem de Santiago, o mestrado da Ordem de Santiago, entra na coroa portuguesa. O que eu vos posso dizer mais desta ribeira é curiosa, porque ela de facto tem a ver não só com o pescado e a tipologia dos peixes que são aqui apanhados, não só, digamos, pelo tipo de embarcações que aqui entram, mas também, digamos, pelo declínio da própria a partir do século XV. E é esse declínio que faz com que as populações aqui residentes se desloquem para outras áreas de influência, para uma proximidade com o mar, porque aqui temos um mar próximo, naturalmente, mas temos um mar, digamos, longe. Aqui a ribeira deixa de ser navegável, para que é que nos serve o mar? Porque ela, de facto, traz os meios necessários para a população, para o seu desenvolvimento. E esta população daqui, muita dela, vai e é, digamos, absorvida por lagos, que a partir de 1415, como nós sabemos, e com Dom João I, aí é conhecido, digamos, a grande junção daqueles homens, que eram cerca de 11.000, que estavam na Baía de Lagos, e que se perguntava porquê tanta gente. O rei diz, é para a conquista de Ceuta, e naturalmente com o período dos descobrimentos portugueses. É preciso não esquecer que Algesur também contribuiu para essa área, para essa temática que nós chamamos de descobrimentos portugueses, e sobretudo a fase enriquina dos descobrimentos portugueses. Eu referi, e é conhecido, como também já foi falado, a questão do João Gonçalves de Arcos, digamos, estando na Ilha da Madeira, o infante Dom Henrique terá, digamos, dado essas lembranças, essas instruções a esse homem. Mas é verdade que, e na verdade é que a partir do momento em que a ribeira é assoreada, ou começa a ser assoreada, Algesur declina e decai económica e financeiramente. Não deixando de ter, digamos, na sua área, no seu termo, gente com muito dinheiro. Há aqui, de facto, muita gente com um capital financeiro substancial, que não intervém na manutenção e conservação, digamos, do próprio município. Há como que um amealhar desse dinheiro, e que os mestres da ordem, quando fazem as visitações, chamam a atenção disso. Portanto, há dinheiro para investir no sino, na igreja, nas casas da ordem, nas igrejas, na recuperação dos adros dessas igrejas e nas próprias casas da própria vila.
Algesur com a Ribeira desenvolve-se e Algesur sem a Ribeira decai. Se a data de fundação da Igreja de Santa Maria de Alva, a Igreja primitiva, que hoje também nós temos uma em Algesur, Santa Maria de Alva, mas é chamada Igreja Nova, que é do século XVIII, se essa data nos transporta para o tempo da Idade Média e, sobretudo, para o século XIV, porque em 1320-21 sabemos a existência da Igreja, sabemos a existência da população existente no reinado de Dom Dinis, aliás, ele próprio mandou fazer esse cômputo da população, enfim, com todas as dificuldades e todas as situações criadas à volta disso, porque, de acordo com os censos, que nós hoje dizemos como tal, mas de acordo, digamos, com esse rol que existia nessa época, um besteiro equivalia a 213 pessoas. Ora, Algesur tinha 10 besteiros de conto, seriam 2.000, um pouco mais, 2.130 pessoas. Claro que seria muita gente. Mas, de qualquer modo, haveria muita gente em Algesur. Já falámos sobre essa questão da várzea, já falámos sobre a questão da segurança, da Ordem de Santiago, das variações da Câmara Municipal, do seu conjunto de igrejas associadas à Comuna de Algesur. Mas a verdade é que a Igreja antiga, a primitiva, aquela que dá de facto origem a este sino, é do século XIV, pelo menos conhecemos-lo do século XIV, não colocando a hipótese, digamos, ou retirando essa hipótese de ser anterior. Como sabemos, estamos a comemorar os 740 anos do Foral de Algesur e, a partir do momento que há o Foral, naturalmente que, havendo o Foral, há toda uma estrutura de habitacional, não só religiosa, civil, que é criada. A igreja, enfim, poderia ser construída com alguns anos, 5 anos, talvez, ou 10, enfim, pelos materiais que a compõem. Mas, supondo de facto que é do século XIII, aqui temos elementos que induzem a essa constatação. Em primeiro lugar, há um sino, de facto, que fazia parte do campanário dessa própria igreja, que haviam 2, aliás, a documentação fala em 2, mas o outro desapareceu, não foi encontrado, ou não foi encontrado ainda, mas este foi encontrado. E vemos, de facto, que é uma peça interessantíssima, reparem. O mais antigo sino em Portugal é de São Pedro, datado de 1287, e é de Corucho. Também era desconhecido, foi encontrado numas ossadas, numas escavações arqueológicas, e encontraram esse sino, em Corucho, 1287. Este, porventura, será ou da mesma época, ou posterior, mas enquadrado, digamos, neste limite temporal do século XIII, século XIV. A curiosidade deste sino assenta em vários itens, como nós dizemos, e que tem estas particularidades. É um sino que tem uns 50 centímetros de altura, excetuando a asa, que a asa é tipicamente, digamos, uma asa que, de facto, nos induz para a Idade Média, para o século XIII, XIV, e, retirando a asa, temos 30 centímetros, digamos, da barriga do próprio sino. A curiosidade aqui vem da própria asa, em primeiro lugar. Não é uma asa que, de facto, esteja incrustada numa superfície única. Nota-se aqui que houve qualquer situação, ou de queda do sino, ou de quebra, digamos, desta asa, que ela foi novamente refundida. Poderá ser uma hipótese. Também outra hipótese poderá ser, de facto, não houve ainda, digamos, ou naquela época, o seu fundidor não teve ainda, digamos, as condições para, enfim, colocá-la, digamos, ou limar, digamos, esta zona na perfeição, quando nós vemos a barriga e a boca do sino. Outra questão importante é a questão do conjunto das legendas que nós temos aqui. Temos aqui vários cordões, temos 1, temos 2, temos 3, temos 4, mas é curiosamente que é nas extremidades que eles se encontram. Encontram-se não só junto à asa, com um conjunto de letras, que neste momento estamos a estudá-las, enfim, em pormenor, mas que pela tipologia das letras sabemos que são do género da carolíngia gótica, mas também poderá ser gótico, porque a letra gótica entra muito no século XV, mas embora também já no século anterior, mas é o século XV, de facto, que há uma grande expressão. Mas eu tenho a minha inclinação para este tipo de letra carolíngia gótica, século XIV, por exemplo. Depois temos também, digamos, vários elementos vegetalistas. Temos aqui várias flores estilizadas, pequeninas, não há dúvida, sobretudo neste cordão, onde se encontram, digamos, estas duas legendas, que estão em latim. E o outro aspecto interessantíssimo é que na própria barriga do sino, reparem, temos duas imagens curiosíssimas. Uma, a padroeira de Algesur, Santa Maria de Alva,
que tanto uma como a outra, e a segunda é a Santa Bárbara, e é curioso de facto verificar que a padroeira tem também a ladear a própria barriga do sino, outra imagem de Santa Bárbara, mas se esta da Santa Maria de Alba não tem grande discussão, porque é a padroeira, não é? Porque aparece aqui Santa Bárbara, se a igreja é consagrada a Santa Maria de Alba. Há várias ideias sobre isso, que eu já vou explanar, mas também queria chamar a atenção para um pormenor importantíssimo. Temos aqui, digamos, nesta barriga do sino, como se costuma dizer, temos um cão. Um cão que tem umas dimensões de poucos 2, 3 centímetros, que tem as patas para cima. É um cão, digamos, que está numa posição invertida. É um cão que está morto. E o cão que está morto, por que razão este cão está aqui? O cão, digamos, retratado na Idade Média, é a simbologia, digamos, da devoção, da fidelidade deste animal aos seus donos. Aqui há esta simbologia de que o homem e a mulher devem ser fiéis e devotos ao seu Criador. Há aqui esta simbologia do cão em relação ao dono e da transposição para o ser humano, digamos, do homem e da mulher, na sua, digamos, dedicação, devoção e fidelidade ao seu Criador, a Deus. Por outro lado, temos também, digamos, na parte, digamos, mais importante, que estamos aqui a retratar, a questão, digamos, destas duas imagens. Estas duas imagens são curiosas, porque, de facto, elas parecem que foram ajusadas, estão, digamos, coladas para essa expressão, mas não. Elas são feitas em carimbos em madeira, depois são passadas a cera e fundidas em bronze. E são colocadas no próprio dorso, no próprio corpo do sino. O sino completa-se naturalmente com um sinete, que existe também, felizmente, existe o sinete do sino, o chamado badalo, não é? Que é vulgarmente conhecido. Mas, voltando, digamos, aqui à imagem da padroeira, temos uma imagem interessantíssima. A imagem tem Nossa Senhora, que para a Ordem de Santiago era importantíssima. Aliás, a representação de Nossa Senhora na Ordem de Santiago é fundamental, assim como São Tiago também, que ajuda os guerreiros, tem esta força, digamos, anímica junto aos guerreiros religiosos de combater os mouros, e tem o menino ao colo. Nossa Senhora com o menino ao colo, digamos, nesta humildade e neste enquadramento da Idade Média, é de facto o menino, a sua pujança da pequenez, digamos, do ser humano, mas em relação, digamos, à sua divindade, é o esplendor geral, ou total, dentro da perspectiva da Igreja Católica. Temos Nossa Senhora com o menino ao colo, o menino está envolto em panejamentos, em panos, muito típicos, digamos, desta época, da época, digamos, do gótico. Aliás, eles estão enquadrados, digamos, por um arco tipicamente gótico, repare, se nos lembrarmos de várias igrejas, de várias catedrais, vemos, de facto, esse esplendor. Basta ver, por exemplo, Santa Cruz de Coimbra, ou o Mosteiro de Alcobaça, de facto, para percebermos, de facto, este enquadramento da arte e da arquitetura que temos em Portugal. E este sino representa, de facto, esta tendência de integrar estas duas figuras, mãe e filho, Nossa Senhora e Menino Jesus, digamos, num ambiente quase celestial, num ambiente de uma casa, a casa do Pai, como se costuma dizer, na perspectiva da Igreja Católica. E há aqui algo que irradia para quem vê. Claro que ele é colocado no campanário, claro, as pessoas não estavam, nem podiam ver, de facto, esta maravilha deste tamanho. Mas a intenção é, de facto, que ela, protetora da Igreja, esteja no próprio sino. E o próprio sino chama as pessoas para tal, para as missas, e chama as pessoas para a comunhão, digamos, com as outras pessoas. Há, digamos assim, um resplendor enorme e um resplendor, digamos, radiante em relação ao enquadramento desta imagem da padroeira. Ela é central, podíamos colocar a questão, mas está aqui uma imagem de Santa Bárbara cá atrás, não é? No outro lado do sino, as duas parece que entram em conflito. Não, as duas não entram em conflito porque a primazia é de Nossa Senhora com o menino. E porquê? Em primeiro lugar, pela legenda, reparem, que nós temos no cordão superior, e depois há, digamos, uma separação com o cão. O cão está a encimar, digamos, a própria imagem de Nossa Senhora. O cão, como eu referi, é o símbolo da fidelidade e da devoção ao seu dono. É transposto para a raça humana, para o ser humano, com, de facto, a devoção e a fidelidade ao seu Criador. Depois temos a legenda, cá embaixo, no cordão, junto à boca do sino, também que induz, de facto, toda a centralidade da própria barriga do sino. Portanto, não há conflito, porque a centralidade está em Nossa Senhora. A parte de trás do sino tem a imagem de Santa Bárbara.
Se a centralidade, como referimos, é a Nossa Senhora de Alva, ou Santa Maria de Alva, portanto, na perspectiva, digamos, da padroeira que foi e continua a ser de Algesur, o lado oposto a essa centralidade é, de facto, a existência do tal carimbo que era feito em madeira, passado a cera e depois fundido a bronze, de Santa Bárbara. Pergunta-se porquê é que esta simbologia está neste sino? Por que razão, digamos, já há duas figuras, digamos, importantes numa mesma peça, quando há, de facto, ou podia subsistir apenas a padroeira. Santa Bárbara, na Ordem de Santiago, aqui no Algarve apenas conhecemos dois templos com a sua devoção, e aqui em Algesur, não como igreja, não como padroeira, não como confraria, mas como uma entidade protetora. Protetora neste sentido, digamos, secular, isto é, há séculos que se conhece a proteção de Santa Bárbara, os trovões, as trovoadas, as pessoas ainda, de facto, mais antigas falam e dizem, valha-me Santa Bárbara, quando há os trovões, não é? quando há os lâmpagos, mas ela aqui tem uma função diferente. A função de Santa Bárbara neste sino, e para além, digamos, do sino, é que é a protetora daqueles, ou era a protetora daqueles, que morriam da chamada morte súbita, como nós os dizemos. Não tinham tido a oportunidade de serem, digamos, batizados, de terem a comunhão e também não terem a extrema unção. Como sabem, a extrema unção, de facto, é dada pelos meus padres, pelos parcos, nas casas das pessoas, quando as pessoas estão moribundas ou quando as pessoas sentem que vão falecer. Então os padres entram, de facto, e dão a extrema unção. Ainda hoje isso acontece. E aqui acontecia. Ela, de facto, aqui tem esta função daqueles que, não tendo a oportunidade de terem a primeira comunhão, de comungarem, de não irem à igreja, por qualquer motivo, de facto, associado à religiosidade cristã, não serem membros ativos, morrerem de repente. E então aqui a Santa Bárbara é a protetora dessas pessoas que, de facto, de morte súbita, não tiveram essa contemplação de dentro, digamos, dos cânones da Igreja, terem, de facto, essa oportunidade. O batismo, a comunhão e a extrema-unção, por exemplo. O sino é conhecido, ou pelo menos conhecemos este sino há cerca de 2, 3 anos, numas visitas culturais a este município. Existe um trabalho editado pela Câmara Municipal de Algesur, que tem a titularidade de Algesur Medieval, onde se fala nele, faz uma pequena abordagem, há outros artigos também, mas ele neste momento está a ser estudado com muita profundidade, porque, conhecendo o mais antigo sino de Portugal até ao momento, que é, de facto, o de Coruche, 1287, encontrado no conjunto de ossadas, nas escavações arqueológicas realizadas. E, tendo estas particularidades que foram referidas, e havendo a Igreja já em 1320, 21, assim é referida, naturalmente que este sino estava lá. O sino é componente importante de um templo religioso. E, sobretudo, numa zona como esta, em que está implantada, ou esteve implantada a Igreja de Santa Maria de Alva, num alto, junto ao seu castelo, onde havia um cemitério também, como sabem, não é? Porque há os cemitérios, há as igrejas, os enterramentos eram nas igrejas, sobretudo para as pessoas mais nobres, aquelas que tinham, de facto, uma contribuição para a comunidade maior, também há enterramentos fora ou próximo da igreja. E este sino estava na igreja e tocava para as pessoas ouvirem as horas que deviam estar, ou os momentos que deviam estar, junto à sua igreja. Porque a população, de facto, o grande núcleo da vila dentro é aqui. Castelo, Igreja de Santa Maria de Alva, a zona, digamos, as chamadas Casas da Ordem, mas também temos pessoas a viverem muito longe daqui. Nesta várzea enorme, como nós já referimos e que já vimos, onde as pessoas estavam dispersas, são chamados casais, onde eles estão dispersos, onde eles cultivam as terras, onde eles têm os seus bens, as suas propriedades. E, em determinada altura, nos domingos, sobretudo, eram chamados a vir à igreja. Portanto, o sino é uma forma de comunicação excelente para que as pessoas saibam as obrigações religiosas que devem cumprir. Por outro lado, ele associado ao foral. O foral
que se comemora, mais uma vez referido, em 12 de novembro de 1280, tem uma importância acrescida porque, de facto, o foral dá as condições para que a governança municipal, ou o governo municipal, ou as variações, como assim são descritas na Idade Média, crie estruturas importantes e necessárias para a sua própria população. Não só a questão, digamos, da regulamentação das taxas, não só a questão, digamos, da implementação das diretivas do próprio foral, como foi referido, mas também é a forma de que as pessoas têm, digamos, de se organizarem. Havendo a igreja, já havendo o castelo, e este sim, digamos, sendo a comunicação entre a população e a própria ordem e a própria população, este e o outro, que não conhecemos onde é que está, desapareceu, ou que eventualmente possa estar ainda enterrado, enfim, nos restos que existem da Igreja de Santa Maria de Alva. Este sim é um elemento fundamental para a caracterização deste Conselho da Idade Média, com os vestígios que conhecemos, da documentação e da parte, digamos, das propriedades da habitação, enfim, das estruturas que existem, mas, sobretudo, a nível dos elementos, aquilo que eles nos dá a conhecer. Curiosamente, de facto, são dos elementos que caracterizam não só a própria povoação em termos da padroeira, mas também o período em que, de facto, esta igreja e este concelho nasceu para a cristandade. O sino medieval, o sino de Santa Maria de Alva, é um dos exemplos que, de facto, Aljur tem ao nível da Idade Média, maiores, que conjuntamente com o original do seu foral, 1280, que não temos cá, temos na Torre do Tombo, o original, como nós sabemos, digamos, é algo surpreendente. Hoje, século XXI, e que na altura deve ter criado, digamos, uma expectativa enorme na população, porque, de facto, um sino com duas simbologias, a padroeira, a protetora, esta simbologia do animal, o cão, digamos, o cão e a sua fidelidade, e todo o conjunto harmónico que encontramos aqui a nível não só de alguns elementos pequenos, chamados elementos vegetalistas, de pequenas flores secas, de pequenas ramificações, digamos, que têm também uma ligação, digamos, com o próprio divino. Portanto, as flores são secas, as flores são, só para dar um exemplo, a flor de lis, que é muito representada na heráldica dos reis da França, dos primeiros tempos, aquela flor que nasce, mas que tem um período de vida enorme, parece que de facto que não morre, que não desaparece. E aqui estas representações vegetalistas, além de decorativas, dão-nos também essa simbologia. De facto, que não há idade, que há a eternidade. O complemento, digamos, bibliográfico que nós temos para estes sinos são normalmente são vários estudos que existem, comparativamente com outros dados também que temos, mas eu aconselhava para um aprofundamento maior desta problemática da Idade Média em Aljur, ou Aljur medieval, aconselhava duas obras, uma patrocinada pela Câmara Municipal de Aljur, que se chama Aljur Medieval, que é 2005, e a outra, que é também, digamos, uma obra muito recente, 2016, o Foral Antigo de Aljur, que é a apresentação do foral na sua linguagem original, em latim, na sua transcrição para o português, para ser entendido por todos, onde, de facto, conhecemos as prerrogativas do rei em relação à povoação e dá-nos um conhecimento mais profundo de como, de facto, Aljur começou a governar-se a partir do próprio foral de Dom Dinis, de 1280. Encontramos no Museu Municipal de Aljur, aqui no Núcleo de Arqueologia, onde se encontra outra das referências importantíssimas para a Ordem de Santiago, que é, de facto, a sua pedra de armas. O enquadramento, digamos, do foral com a sua própria igreja, com a própria Ordem de Santiago, como nós sabemos, tem de facto algo surpreendente no meio desta conjuntura, desta vila que é desde há 740 anos a vila de Aljur, com o seu concelho e com o seu foral dado por Dom Dinis. Curiosamente, 17 anos depois, Aljur passa para a Ordem de Santiago. E a Ordem, naturalmente, portanto, tem a sua igreja, tem as suas casas, tem a sua povoação, neste caso, a vila de Aljur, e para que fique marcado
a sua propriedade, a sua pujança em termos de importância, não só a nível do próprio Conselho, porque é a senhora do Conselho de Aljur, embora saibamos que de facto haja a Câmara Municipal, haja também, digamos, a própria Diocese do Algarve também tem a sua presença. Aliás, as visitações, quando eram feitas, tinham que ser conhecidas naturalmente pelo Bispo do Algarve, com a sua respectiva autorização, para que os próprios párocos também soubessem que a Ordem vinha fazer essas visitações. E esta pedra que é a pedra representativa e que estava na fachada da igreja de Santa Maria d'Alva, nós sabemos disso, pela documentação também, sobretudo do século XV, quando há uma das primeiras visitações, nos anos 20, onde há as repreensões, digamos, não só à população, mas também à paróquia, porque não cuidava das coisas, não é? Porque, de facto, essas visitações são uma forma de ver e de observar o estado em que as coisas se encontram. Esta pedra, que tem as armas da Ordem de Santiago, encontrava-se na igreja de Santa Maria d'Alva. O que é curioso nesta pedra de armas, portanto, ela é em calcário, ela tem algumas, digamos, tonalidades do próprio tempo, de alguns líquenes que, de facto, a transfiguram em termos da própria pedra, do próprio cromatismo, como eu vou referir, do calcário. Esta pedra tem aquilo que nós chamamos, digamos, as armas da Ordem e a própria configuração, que é interessante. Repare, a primeira vez que conhecemos a configuração, a presença, a imagem desta heráldica da Ordem de Santiago é do século IX, do norte de Espanha, numa batalha que foi realizada e que depois, naturalmente, com a Ordem, a instituição da Ordem de Santiago, ela de facto tem uma profusão enorme, não só a nível das cruzadas, mas também a nível do povoamento, a nível da organização do próprio espaço, onde se de facto encontra e também é detentora das propriedades, não só numa terra, mas também nas várias terras que ela tinha, como é evidente. Ora, esta carta de escambo que é feita entre Dom Dinis e o mestre da Ordem é importante porque Algesur deixa de pertencer propriamente, digamos, à propriedade do rei, à propriedade régia, e passa-se, digamos, a fazer esta transposição para a Ordem. A Ordem tinha Almada, que deixa de ter, passa para o rei, Dom Dinis dá Algesur à Ordem de Santiago. Aqui a configuração é importante porque ela, de facto, tem aqui uma simbologia, a cruz, mas é uma cronologia aqui, de facto, que, embora sendo muito antiga, ela vai continuando ao longo dos séculos, desde o seu nascimento até o século XV, século XVI. Aliás, quando Dom João III, de facto, assume por ele próprio o mestrado da Ordem de Santiago, em 1551. Aqui temos, de facto, uma extensão, digamos, da cruz. Há aqui uma simbologia, digamos, de uma espécie de um punho, de uma espada, que o próprio Santiago apareceria nas batalhas para ajudar os guerreiros contra os mouros, e toda ela, de facto, é um pouco disforme. Portanto, a lâmina ela é muito maior, os braços, digamos, são diferentes, mas aqui esta tem uma particularidade. Nas representações que nós conhecemos, sobretudo naquelas representações do cromatismo, onde aparece o vermelho, que é a cor do sangue, nos emblemas, na emblemática, na heráldica da roupa e da indumentária, aparece de facto um punho de espada, onde de facto o rei fecha a mão e de facto consegue pegar nessa espada para trabalhar, para, digamos, lutar contra o inimigo. Aqui há na parte superior encontramos aqui algo parecendo, digamos, uma flor, uma planta, reparem, que não se percebe bem o quê. É naturalmente um punho de uma espada estilizado, mas é muito antigo. É muito mais antigo do que as representações que nós conhecemos a nível da heráldica de Santiago. Isto quer dizer que a vila de Algesur de 1280 e esta carta de escambo de 1297, 17 anos depois, trouxeram para a povoação, digamos, o que é mais original, o que é mais genuíno, digamos, da própria Ordem. E esta escultura, esta pedra emblemática, ou digamos, toda ela à volta, digamos, circunscrita por um escudo, reparem, temos aqui um escudo, que é um escudo, digamos, da batalha, do próprio guerreiro, o guerreiro da Ordem de Santiago, e a representação dela, digamos, não naquela configuração que nós conhecemos já mais tardia, induz-nos, de facto, que é bastante antiga, contemporânea da própria Igreja, finais do XIII
anos 20, 21 do 14 de certeza absoluta, de acordo com a documentação, e que hoje subsiste. Subsiste não só porque também alguém a retirou do lugar de origem porque estava arruinado e estava caído, portanto a fachada caiu, como eu referi, sobretudo pelo terremoto de 1755, mas houve outros, 1720 e no século XVI também, mas este foi derradeiro, foi de facto, foi fulminante, o de 1755, e a pedra sai por inteiro, felizmente, não é destruída, não é mutilada, tem estes elementos aqui, digamos aqui, com estes sombreamentos a negro, a escuro, propriamente dito, mas é, de facto, a primeira manifestação da Ordem de Santiago em Algesur através da sua heráldica, numa pedra, que é a pedra de armas, na heráldica da Ordem, em volta, digamos, do escudo que combate o inimigo, que é o muro.